O sol mal nascia e já cortava o chão rachado com navalha de fogo. No meio da caatinga, onde nem o vento se atrevia a passar direito, Zé Baiano cavalgava em silêncio. Era homem de poucas palavras e muitos cortes. Dizia-se que já tinha marcado mais de 50 cabras com a ponta da peixeira, desenhando letras tortas nas costas de quem o desrespeitava. Mas naquele dia, o que doía em Zé não era corte, era riso. Tudo começou na vila de São Raimundo do Pé Seco, quando o bodegueiro, um velho sem dentes, largou um cochicho traiçoeiro. Diz que tua Maria tá se engraçando com um soldado da volante. Cabo Lorival, o nome da peste. Vem montado num cavalo branco, veste azul e olha para ela como quem lambe mel no osso. Zé Baiano não respondeu. Só acendeu o cigarro de palha e deixou queimar o canto da boca. O povo parou de conversar. Até a mosca que rondava o queijo coalhado sumiu. Era o tipo de silêncio que antecede tempestade. Mas Zé riu. Um riso seco, magro, que não combinava com os músculos do braço tatuado, nem com a fama de justiceiro. Aquilo que deveria ser raiva virou riso. E o sertão soube. Quando Zé Baiano riu daquele jeito, era porque o sangue ia correr. Na mesma tarde, ele chegou em casa. A cabana era simples, mas limpa. Maria das Dores estava lavando roupa, cantando baixinho. Quando viu Zé, sorriu como se nada tivesse acontecido. Chegou cedo hoje, meu benzinho, disse, sem olhar nos olhos. Ele se agachou, puxou um pano estendido e viu por debaixo do cesto de roupa uma farda azul. Tinha o nome bordado, Lourival. Zé não disse nada. Apenas pegou a farda, dobrou como quem dobra um pano de mesa e colocou em cima da cama. Depois se deitou ao lado dela. Ficaram ali, em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Do lado de fora, as cabras batiam os cascos. Do lado de dentro, a honra de Zé sangrava por dentro, devagar como veneno. No dia seguinte, o corpo do bodegueiro foi encontrado com as orelhas cortadas. E Zé Baiano sumiu, mas deixou uma mensagem gravada. A faca no tronco de um juazeiro, corno sou, mas vivo, e vou buscar o que é meu. O sertão soube ali que o mais perigoso dos cangaceiros não era mais Lampião, nem Corisco, nem Sabino. Era um homem traído, um homem que riu da própria dor. E esse homem, agora, era uma fera solta no mato. Maria das Dores tinha um jeito de olhar que não combinava com seu nome. Não havia dor ali, só veneno. Seus olhos eram como os de cobra, frios, calculistas, hipnóticos. Quem olhasse demais se perdia, e quem duvidasse, morria. Foi assim que ela conquistou Zé Baiano, não com doçura, mas com o tipo de beleza que fazia homem esquecer a sanidade. Ela sabia que ele tinha visto a farda. Sabia também que o bodegueiro já devia estar apodrecendo no mato. E mesmo assim, naquela manhã seguinte ao riso seco, Maria varria o terreiro como se fosse dia de festa. Padre Cícero dizia: tem mulher que é flor de mandacaru, bela, rara, mas cheia de espinho por dentro. E Maria das Dores era isso. Nunca teve pai nem mãe. Cresceu servindo em casa de coronel e aprendendo a calar e a espreitar. Até que um dia fugiu com Zé Baiano, ainda menina, encantada pela fama de cangaceiro destemido. Mas agora era diferente. Ela já sabia que homem valente demais também sangra. E Zé estava sangrando. Enquanto Zé andava feito assombração pelas veredas, perguntando por Lourival, Maria se encontrava com o soldado num casebre velho, atrás da capela abandonada. O cabo vinha cheiroso, engomado, trazendo sabonete e palavras doces. Coisa rara no sertão. Mas Maria não se entregava por mimo. Ela tinha um plano. Você vai sair desse cangaço, Maria, disse Lourival, certo de que o amor o redimiria. Ela apenas riu. Um riso miúdo, quase sussurro. Porque mulher como Maria não se deixa carregar. Ela própria decide para onde ir. Enquanto isso, Zé seguia sua trilha. Já tinha matado 2 informantes da volante, e a cada sangue derramado, o nome dele ecoava mais forte.
Zé Baiano virou o diabo vestido de couro. Tá atrás do homem que botou chifre na cabeça dele. No terreiro, Maria sabia que o tempo estava acabando. Os dois mundos iam se chocar. E no meio do sertão seco, não há espaço para duas verdades. Só uma sobrevive. Naquela tarde, ela costurou uma bolsa com ervas, amarrou no punho e olhou para o céu. Se Zé me amar mais do que me odeia, ele me mata. Se me odeia mais do que me ama, ele me beija. Foi então que ela ouviu o trotar do cavalo, a poeira subindo no horizonte, e o som conhecido da peixeira batendo na cintura. Zé Baiano estava voltando para casa. O sol já se punha quando Zé Baiano chegou ao terreiro. O céu do sertão sangrava em tons de laranja e púrpura, como se pressentisse o que estava por vir. Ele desceu do cavalo devagar, como quem carrega um fardo que pesa mais na alma que nos ombros. As sandálias batiam secas contra o chão rachado. O silêncio era grosso, cortante. Maria das Dores o esperava sentada na varanda, os cabelos trançados com fita vermelha. A cena era de paz, mas o olhar de Zé procurava guerra. Seu rosto estava coberto de poeira e suor, mas o brilho nos olhos era o de quem tinha descoberto algo que não podia ser desdescoberto. "Cadê o Lourival?" perguntou, a voz grave, sem emoção. Maria não respondeu. Apenas levantou-se. Foi até ele com passos lentos e pousou a mão no peito do cangaceiro. O coração dele batia forte, não de amor, mas de desespero. "Você viu o que queria ver", disse ela, olhando fundo nos olhos dele. "Agora me diga, o que vai fazer?" Com isso, Zé tirou a peixeira da cintura e enfiou no chão, bem entre os dois. "Não sei, mas sei que o homem que eu era morreu." Maria sorriu com tristeza, e nesse instante Zé percebeu. Ela não tinha medo, ela nunca teve. O medo era todo dele. Dentro da casa, a rede balançava com o vento, vazia. Sobre a mesa, a velha fotografia. Dos dois, tirada por um ambulante em Juazeiro, tremia sob a brisa do fim de tarde. Zé entrou, olhou tudo como quem vê as ruínas de um lar bombardeado. Tocou o retrato. Os olhos marejaram. Ele então pegou uma garrafa de cachaça, jogou no chão. O vidro estilhaçou como o orgulho que restava. Maria, parada na porta, segurava o choro, porque sabia. Ali não havia mais amor, só o rescaldo de um incêndio que devorou os dois. "Você me traiu, Maria, e o que dói não é o chifre. É saber que fui o último a perceber." Ela se aproximou e falou firme. "Você traiu. Primeiro, Zé, me deixou sozinha, nos silêncios, nas promessas vazias. Eu só procurei onde me ouviam. Foi ali que o inferno se instalou." Zé puxou a peixeira. Maria, impassível, não recuou. Ele parou a lâmina a 2 dedos do rosto dela, mas não tinha coragem. Era homem para matar soldado coronel jagunço, mas não para matar a única mulher que conheceu por dentro. Ele caiu de joelhos, gritou como um bicho ferido, e ali, no meio do terreiro onde um dia dançaram forró com o bando, Zé Baiano voltou. Pro inferno, o inferno de saber que perdeu, não para outro homem, mas para ele mesmo. A lua cheia subiu redonda sobre o sertão, como se observasse do céu os pecados dos homens. No terreiro, o silêncio que se seguiu ao desabafo de Zé Baiano era mais denso que o calor da noite. Ele se levantou com dificuldade, como quem carrega a própria alma estilhaçada nos ombros. O rosto, molhado de suor e lágrimas, já não tinha mais fúria, só vazio. Maria das Dores desapareceu no escuro da casa, e Zé caminhou sem rumo, como se cada passo fosse uma despedida, silenciosa. Os cangaceiros do bando ainda estavam a léguas dali, sem saber do abismo que engolia o companheiro mais feroz. Na beira do riacho seco, Zé se ajoelhou. Tirou o chapéu de couro, colocou ao lado e ficou ali, encarando o nada. Em sua mão, segurava
O medalhão de São Jorge, que Padre Cícero havia abençoado anos atrás. Apertou o objeto contra o peito com a força de quem implora perdão, mas não tem a quem pedir. Ali, só os sapos cantavam. A terra dormia e o céu observava. Nas primeiras horas da madrugada, um homem foi visto cavalgando sozinho em direção às serras de Canudos. A silhueta era inconfundível. O andar firme de Zé Baiano, mas com o corpo curvado como o de um velho. Não levava mala nem munição. Só uma peixeira na cintura e nos olhos o abismo. Nunca mais se soube com certeza. Para onde foi? Alguns dizem que entrou nas matas e foi viver com os beatos, trocando a fúria pela fé. Outros juram que ele morreu naquela mesma noite, enfrentando jagunços sem dizer uma palavra. Há quem conte que virou ermitão, que tirou o nome do rosto e passou a ser só mais um vulto nos caminhos do sertão. Mas Maria sabia. Ela esperou o dia clarear, sentada na varanda. A cada galo cantando, a esperança se esvaía. Quando os primeiros raios tocaram o terreiro, ela soube. Zé não voltaria. Pegou a peixeira cravada no chão, limpou com o lenço bordado com as iniciais dele e guardou. Não como lembrança, mas como aviso. Quem vê Maria das Dores nas feiras de Juazeiro, vendendo ervas e contando causos, não imagina a história que os olhos dela escondem. Mas às vezes, quando o vento sopra do norte e o céu fica pálido, ela encara o horizonte, com um sorriso amargo, e diz baixinho: "O mais corno do cangaço não morreu. Ele só cansou de brigar contra o próprio coração." Passaram-se semanas desde a última vez que alguém viu Zé Baiano, mas seu nome não saía da boca do povo. Cada vila por onde o bando passava deixava para trás um rastro de cochichos, especulações e uma mistura de pena e escárnio. Ser corno no sertão já era fardo. Agora ser o corno do cangaço, isso virava lenda, música, piada de feira. No entanto, havia um segredo que ninguém conhecia. Na parte mais escondida da velha casa de Maria das Dores, atrás de um caixote de madeira coberto por panos e folhas secas, havia uma caixa pequena de couro curtido, com a trava enferrujada. Lá dentro dormiam as cartas. Zé Baiano havia deixado um punhado delas, escritas a lápis, com a letra trêmula, mas firme. Eram cartas sem destinatário, ou melhor, com um destinatário que ele jamais teve coragem de encarar. Ele mesmo. Dia 3 de junho. Hoje ela me olhou diferente, como quem vê o fim e não diz nada. Não sei se foi culpa minha ou se já estava escrito. Talvez sempre esteve. Dia 8 de junho. Sonhei que Lampião me olhava com dó. Acordei suando. Isso é pior que a morte. Ser dó de homem que sempre me respeitou como igual. Dia 10 de junho. Rezei. Rezei como nunca, não por ela, mas por mim, para esquecer, mas até Deus parece que virou o rosto. As cartas não tinham ordem. Algumas estavam amassadas, como se tivessem sido jogadas longe e depois recolhidas. Outras tinham marcas de sangue seco ou lágrimas dissolvidas. Uma delas estava colada por uma cera escura e quebrada, com as palavras quase apagadas. Se um dia eu sumir, não me procurem. O homem que traiu o próprio orgulho não merece ser encontrado. Maria leu todas, uma a uma, sozinha, com a lua como única testemunha, no mesmo terreiro onde ele costumava afiar a peixeira. Cada palavra era um corte lento. E quanto mais lia, mais sentia que ele ainda estava ali, rondando como sombra, feito promessa não cumprida. Certo dia, um cangaceiro de fala mansa chegou à vila. Sentou-se com ela, tomou café e, sem rodeios, disse: "Maria, Zé não morreu. Me disseram que ele vive nas bandas do serrote, ajudando beatos, escondido dos que ainda querem sangue. Mas não tem mais ódio no peito, nem coragem de voltar." Ela não respondeu. Levantou-se, foi até a caixa, tirou as cartas e entregou ao homem. "Leve, entregue a ele, ou queime, o que for menos doloroso." O cangaceiro partiu. Nunca mais foi visto. Cartas.
Ninguém sabe se chegaram, ninguém sabe se foram lidas. Mas dizem que desde então, nas noites de lua nova, um homem solitário caminha pelas trilhas com um maço de papéis na mão, como quem procura a si mesmo dentro de cada palavra. E Maria continua esperando. O sol nascia com preguiça naquele dia. As pedras do sertão ainda guardavam o frio da noite, e o silêncio das primeiras horas era só interrompido pelos passos lentos de Maria das Dores. Nos olhos não havia mais lágrimas, apenas a rigidez de quem passou do luto para o... Assumela acordara decidida. Passara a madrugada acordada, segurando a velha pistola calibre 38 de Zé Baiano. Nunca gostou de armas, mas agora sentia que o único jeito de matar o que ainda doía era com o cheiro da pólvora. No povoado de Pedra do Canto, um boato se espalhava como rastilho de pólvora. Zé Baiano estava por ali, disfarçado de beato, com uma cruz no pescoço e os olhos cabisbaixos. Diziam que ajudava um grupo de rezadores e curandeiros, vivendo como um homem de fé. Maria não quis saber se era verdade. Quis ver com os próprios olhos. Chegou sozinha. Não usava as roupas floridas de antes, nem os batons que faziam os homens tropeçarem as palavras. Estava de preto, com a trança apertada, e um silêncio no rosto que fazia mais medo que qualquer fúria. No centro do vilarejo, crianças brincavam. Um senhor vendia rapadura. Um cachorro dormia esticado na sombra. E lá, ao lado da igrejinha branca, entre velhas carregando latas d'água e moças de véu, estava ele, Zé Baiano, de joelhos. Ajudava a erguer uma cruz de madeira. Estava magro, envelhecido, com a barba mal cuidada. Mas os olhos eram os mesmos. E foi neles que ela mirou quando chegou perto. Ele a viu e congelou. Ela sacou a arma devagar, como quem desenterra um fantasma. "Quantas vezes você me matou em silêncio, Zé?" Perguntou, sem tremer. Ele não respondeu. Apenas ficou de pé, abaixando a cabeça como um condenado que aceita o fim. "Eu te amei mais que minha própria sorte. Você jogou tudo fora. Me deixou com o nome na lama e o coração rasgado. E agora, quer bancar o santo?" Ela ergueu a arma. A praça parou. Ninguém ousava se mover. Nem o vento. Zé então falou pela primeira vez: "Atire, Maria, mas mire no peito, porque foi aqui que você sempre morou." Ela apertou os olhos, o dedo no gatilho, o coração em frangalhos, mas não puxou. Abaixou a arma, lenta, firme. "Te matar seria pouco. Te deixar vivo é castigo suficiente." E virou as costas. Deixou-o ali entre fiéis e cruzes, sem mais nada a dizer. Quando desapareceu na curva do caminho, Zé Baiano caiu de joelhos, como se o peso da vergonha fosse mais do que conseguia carregar. Naquela manhã não houve tiro, mas o sertão inteiro ouviu o estampido de algo muito mais forte. O fim de um amor que se recusava a morrer, e que por isso mesmo doía mais que qualquer bala. Desde pequeno, Zé Baiano tinha uma coisa estranha com o espelho. Não era só medo, era pavor. Quando era menino e passava na frente de algum vidro que refletisse sua imagem, fechava os olhos ou virava o rosto de lado, como se enxergar a si mesmo fosse um castigo reservado aos pecadores mais teimosos do inferno. Diziam que fora uma velha benzedeira quem lançou sobre ele a maldição. "Vai ver quem você é de verdade quando for tarde demais", teria dito ela, logo após ele se recusar a ajudar um moribundo no sertão seco de Monte Santo. Naquele dia, ele riu, mas nunca mais olhou no espelho com tranquilidade. Na época do cangaço, os outros riam disso. Zé Baiano, o cabra valente que mata soldados sem pestanejar, mas se borra de medo de um espelhinho de bolso. O gritava cancão aos risos nas noites de fogueira, mas por dentro Zé carregava uma verdade que ninguém sabia. Toda vez que tentava se olhar no espelho, via Maria. Não era alucinação, era memória, dor, castigo. O rosto dela aparecia no lugar do seu.
Os olhos que um dia o amaram, agora o fitavam como se pedissem justiça. Às vezes ela chorava, outras gritava sem som. E em algumas madrugadas, quando o luar refletia sua imagem numa poça d'água, ele jurava ver a arma apontada para ele de novo, como naquele dia na praça. Era por isso que Zé Baiano passou a quebrar todos os espelhos dos lugares por onde passava. Em cabarés, em casas de beatas, até mesmo em igrejas abandonadas. Espelho é invenção do diabo, dizia. Mas era só culpa. Culpa que crescia a cada dia, silenciosa, como erva daninha em solo rachado. Um dia, acampado numa grota perto do raso da Catarina, um menino que servia de olheiro levou a ele um presente, um pequeno espelho emoldurado com madeira de um buzeiro. Encontrei, cabra. Achei bonito. Achei sua cara. Zé ficou em silêncio. Pegou o objeto com mãos trêmulas. O reflexo estava ali, nítido, cru, o rosto já gasto, as olheiras, o peso dos pecados. Mas ao fundo, Maria. Não Maria das Dores, a mulher traída, mas Maria Bonita, a justiceira do sertão, a lenda viva que todos temiam e admiravam. Ela o encarava, não com ódio, mas com pena. Zé soltou o espelho no chão. Não quebrou, apenas caiu e ficou ali, olhando para cima, refletindo a lua. Naquela noite, ele não dormiu. E na manhã seguinte, pela primeira vez, falou com o menino. Me diga uma coisa, moleque. Se alguém se perde no meio da mata, mas ainda lembra o caminho de casa, será que merece outra chance? O menino não entendeu, mas assentiu com a cabeça, como quem compreende pelo coração. Zé Baiano se levantou, olhou para o espelho uma última vez e partiu sem dizer para onde ia. Desde então, dizem que há um homem vagando pelo sertão com um espelho pendurado no pescoço como penitência. Não mata mais, não canta mais, apenas caminha, procurando o próprio perdão no reflexo dos outros. Na Caatinga, onde até o silêncio range, tem coisa que ninguém ousa explicar, mas todo mundo respeita. Uma dessas coisas atendia por nome de boi canela, animal estranho, de pelo claro e olhos que mais pareciam de gente. Diziam que ele tinha visto mais mortes do que muito jagunço e que, se falasse, entregaria meio mundo. Zé Baiano cruzou com o bicho numa madrugada que mais parecia um presságio. O vento não assobiava. O céu estava pesado como lençol molhado. E o silêncio fazia mais barulho do que qualquer bala. Era um vilarejo esquecido, enfiado no meio do nada, chamado Pedra Negra. Estavam de tocaia, esperando um coronel fujão que devia sangue e promessas. Mas o que encontraram foi o boi, amarrado na entrada da única venda do lugar, olhando firme para o cangaceiro como se já soubesse quem ele era. Esse bicho me conhece, disse Zé, coçando a barba desconfiado. Tem olhar de quem já viu. Minha alma. Cancão riu como sempre. Só falta tu dizer que o bicho vai contar teus podres, mas o boi mugiu. Um som estranho, longo, como se lamentasse, e Zé Baiano empalideceu. Aquilo trouxe de volta uma lembrança que ele nunca contou para ninguém. Anos atrás, quando ainda era apenas Zé, sem o baiano de guerra, ele tentou fugir do sertão com uma mulher casada. O plano era pegar as poucas economias, um jegue e sumir no mundo. Mas o marido descobriu e matou a mulher. Zé escapou, jurando vingança. Quando voltou, já era cangaceiro, e o homem estava morto, envenenado, por alguém que jamais descobriram, exceto por um boi que assistiu tudo. Imóvel na porteira era o mesmo boi. É ele, murmurou num misto de medo e culpa. Zé Baiano se aproximou devagar. Os outros cangaceiros observavam sem entender. Canela não recuou. Pelo contrário, fixou os olhos nos dele, como se exigisse uma explicação. E foi aí que Zé, pela primeira vez, ajoelhou diante de um animal. Eu sei o que tu viu. Eu não matei com as mãos, mas desejei. E isso pesa mais. O boi mugiu de novo, mais baixo, quase um sussurro. Pode me entregar, disse ele, levantando e abrindo os braços. Que seja agora.
mas o boi apenas virou o rosto e olhou para o nascente. Parece que te perdoou, homem, disse um velho que espiava da porta da venda. Mas tu tem que aprender a se perdoar também. Naquela noite, o coronel nunca apareceu, mas Zé Baiano partiu diferente, mais calado, mais leve, e desde então passou a carregar um pequeno sino de boi no bornal. Dizia que era para lembrar que até o silêncio tem testemunhas. No sertão, todo mundo fala, mas só os bichos sabem escutar de verdade. Foi no povoado de Serra Queimada que Zé Baiano decidiu dar sua última festa. Não porque sabia que seria a última, mas porque, no fundo, os homens marcados sentem o cheiro do fim antes que o fim bata à porta. A vila vivia em silêncio, desde que o coronel fora expulso por cangaceiros meses antes. Era a terra sem dono, sem lei, sem medo. Até Zé aparecer com sua trupe e um saco cheio de moedas, cachaça e promessas. Hoje ninguém trabalha, hoje é festa. Ele anunciou, abrindo os braços diante da igreja velha e rachada. Quero forró, quero sanfona, quero riso, quero esquecer. Lampião não tava. Tava longe, com Maria Bonita em alguma rota entre Pernambuco e o mundo. Zé estava por conta própria. E quando Zé ficava por conta, o mundo se dobrava ou se despedaçava. Mandou matar 2 bodes, comprou toda a farinha do armazém, distribuiu cachaça como se fosse água de bênção. Pôs um sanfoneiro cego no centro da praça e disse: toca, o que quiser, mas não pare até eu dormir. E a vila obedeceu. As moças se enfeitaram como se fosse São João. Os homens esqueceram dívidas, cicatrizes e traições. Crianças dançaram até cair no chão de terra. E Zé dançava como se ainda tivesse coração. Mas tudo tem um preço. No meio da noite, uma mulher apareceu. Não era bonita, mas seus olhos tinham mais história do que a Bíblia. Chamava-se Yara, dizia vir de Aracati, trazia no pescoço um medalhão e na boca uma pergunta. Por que o senhor tem tanta pressa de esquecer? Zé gelou. Aquela pergunta feria mais do que qualquer bala. Porque lembrar dói. Respondeu, tentando sorrir. Ela se aproximou. E se eu disser que te conheci antes da fama, antes do medo, antes do sangue? Ele a olhou fixamente. O medalhão no pescoço dela era o mesmo que ele deu a uma mulher, muitos anos atrás. Antes do cangaço, antes da fuga. Tu é filha dela? Yara assentiu. E você é o homem que prometeu levá-la embora, mas desapareceu na primeira ameaça. Ela morreu sozinha. O forró parou. A sanfona chorou no colo do cego. Zé ficou imóvel. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vergonha, mas não da Yara, da promessa que não cumpriu, da coragem que fingiu ter. Eu era só um menino covarde. Sussurrou. Yara não o odiava, mas também não o perdoava. Ela tirou do bolso um pequeno retrato. Era da mãe, sorrindo com uma flor no cabelo. Eu só queria que você visse, que lembrasse, que parasse de fugir. Zé pegou o retrato com mãos trêmulas. Um silêncio pesado caiu sobre a vila. O céu já clareava. Na manhã seguinte, Zé Baiano partiu sem avisar. Deixou o retrato e o medalhão em cima do altar rachado da igreja. Levou apenas o sino de boi no bolso e um gosto de lágrima na boca. Na vila, dizem que a festa foi tão boa que fez até os mortos sonharem. Mas para Zé, foi a última vez que dançou. Zé Baiano seguiu sozinho pela vereda seca, sem rumo, sem fala, sem faca. Nem o sol parecia querer brilhar sobre ele naquela manhã. O chapéu de couro pendia torto na cabeça, e os passos eram mais arrastados que firmes. Não era cansaço do corpo, era da alma. Nos arredores de Canindé, ele encontrou uma cruz torta cravada num monte de pedras. Ali, sem nome e sem flor, estava o túmulo de um amigo que tombara num tiroteio que ninguém mais lembrava. Zé se sentou ao lado da cruz e olhou para o céu por longos minutos. Foi ali que ele decidiu. Não fugiria mais, não mataria mais, e, acima de tudo, não fingiria mais ser invencível.
Dias depois, reapareceu em Juazeiro do Norte. Ninguém acreditou. Zé Baiano, aqui, sozinho, sem arma, sem cangaço, entrou devagar na Igreja do Socorro, onde Padre Cícero celebrava a missa. O povo paralisou, cangaceiro e santo sob o mesmo teto. O velho padre, ao vê-lo, apenas acenou com a cabeça, como quem entende mais do que diz. Ao fim da celebração, Zé se ajoelhou nos degraus do altar e cochichou ao padre. Eu sou o corno do sertão, padre. Fui traído pela vida, pelo medo e por mim mesmo, e hoje venho pedir abrigo, não para o corpo, mas para a alma cansada. Padre Cícero olhou para ele por longos segundos. Depois, respondeu com voz mansa: o sertão tem muitos pecados, mas os piores não são os que se cometem com o facão, são os que se enterram no coração. E abençoou Zé. O antigo cangaceiro passou a viver em silêncio nos fundos da igreja, cuidando das flores, lavando os bancos, desenhando cruzes de madeira com suas próprias mãos. Nunca mais saiu. Nunca mais. Vestiu gibão. Dizem que um dia uma mulher de olhos intensos e vestido azul passou por Juazeiro e deixou uma flor no altar. Ninguém falou com ela, mas muitos juram que Zé Baiano sorriu pela primeira vez em anos naquele mesmo dia. Anos depois, quando morreu de febre, foi enterrado sob a sombra de uma árvore na beira do Rio Salgado, sem cruz, sem nome, só uma placa, de madeira escrita por um dos meninos da vila. Aqui jaz o homem que aprendeu a sentir. E o sertão, cansado de mortes ruidosas, agradeceu o silêncio daquele fim, porque até os mais cornos do cangaço merecem um descanso sem dor.